Graças a Deus. A partir do versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Quem pode dizer um amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos hoje para poder celebrar a ceia do Senhor. E claro, não só hoje, mas como todos os nossos cultos, como todas as vezes que nos reunimos, nós reunimos em nome de Jesus. Ele é que é o centro de todas as coisas. Todos os nossos cultos, claro que eles são cristocêntricos. Jesus Cristo, ele sempre é o centro dos nossos cultos. Mas hoje nós estamos para poder, em um dia, claro, especial, fazer memória do sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu sempre explico isso, porque se não tivéssemos um dia para fazer memória, poderíamos esquecer do que Jesus Cristo fez. Imagine você que nós celebrando a ceia do Senhor todo mês, ainda existem pessoas que esquecem. Imagine você então se não fosse celebrada a ceia do Senhor, se Jesus não tivesse estabelecido, se Jesus não estivesse mandado fazer isso até que ele voltasse, ninguém lembraria mais do sacrifício de Jesus Cristo. Mas como nós trazemos à memória sempre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, isso mantém a nossa mente fresca, vou usar essa expressão, a nossa memória ativa em relação ao que ele fez. Porque o dia que essa memória acabar, irmãos, acabou todo o motivo de nós estarmos aqui. O dia que essa memória ela terminar, não tem mais motivo de nós estarmos aqui. O dia que essa memória ela terminar, nós não teremos mais motivo algum de estarmos aqui buscando ao Senhor Jesus. Nós lemos aqui esse texto, o texto está dizendo claramente aqui que foi riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Vou precisar que você preste atenção porque eu vou ser bem objetivo, simples, para que todos possam compreender, para que todos possam entender. Jesus Cristo, ele veio pagar uma dívida. Agora, para quem Jesus Cristo veio pagar essa dívida? Ele veio pagar uma dívida para o diabo? Jesus Cristo estava devendo para o diabo e por isso ele veio pagar essa conta? Por isso ele veio pagar essa dívida? Jesus Cristo veio pagar dívida para quem? É claro que Jesus Cristo não estava devendo nada para o diabo, nunca deveu, nem vai dever. Ele não veio para poder pagar a conta para o adversário. Não é? Muitas pessoas às vezes falam que o preço que o diabo pediu, o preço que o diabo quis, foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não expõe isso. Jesus Cristo, ele veio pagar a minha dívida. Diga assim: Jesus veio pagar a minha dívida. Diga assim: a dívida era minha. Isso, a dívida era sua, a dívida era minha. E para quem você devia? Você devia para o diabo? Não. Você devia para quem? Você devia para o próprio. Diga assim: eu devia para o próprio Deus. Diga assim: porque eu pequei. Diga assim: porque os meus antepassados pecaram. Isso. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que todos nós estávamos destituídos, todos nós estávamos fora, todos nós estávamos, irmãos, desprovidos da graça de Deus. Agora imagine você, alguém deve algo para você,
E aí você envia alguém para pagar uma dívida para você mesmo. Ou seja, Deus enviou Jesus Cristo para pagar uma dívida para Ele mesmo. Porque eu estava em dívida com Deus. Porque todas as vezes que você peca, que você falha, você está em dívida com Deus. Os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos em dívida com Ele. E o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo para pagar uma dívida para Ele próprio. Ele envia Jesus Cristo para pagar uma dívida para Ele mesmo. Por quê? Porque Ele sabia que você não tinha condições de pagar. Seria uma dívida que você não teria como pagar. Então, se Ele ficasse sempre cobrando essa dívida, você ia ser eternamente devedor, porque você não tinha como pagar. E Ele então, sabendo disso, envia Jesus Cristo para pagar uma dívida sua com Ele. Vou repetir de novo, Ele envia Jesus Cristo para pagar uma dívida sua com Ele. Não uma dívida sua com o diabo e nem uma dívida do diabo com Ele, mas uma dívida que você tinha com Deus, uma dívida que você tinha com Jesus. E nós lemos o texto aqui, que o texto está dizendo que Jesus Cristo, Ele riscou a cédula que era contrária contra nós nas suas ordenanças. Isso aqui está falando da lei. Ou seja, a lei era essa cédula, a lei era aquilo que era contra nós, porque ela não era capaz de purificar o homem. Ela não era capaz de tirar o pecado do mundo. E o que é que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo, Ele pega essa cédula que fazia com que as pessoas pecassem cada vez mais, porque o propósito da lei era esse, fazer que o ser humano estivesse encerrado debaixo de pecado, justamente para que, quando Jesus Cristo viesse, Ele pudesse pagar essa dívida. Então, quando Jesus Cristo ele veio, o cenário pecaminoso da terra, ele era extraordinário. Ele era de uma forma muito grande. O pecado estava alastrado, porque a lei não era capaz o suficiente de tirar o pecado do mundo. Mas aí, quando Deus envia Jesus Cristo, não é assim. João Batista testificou acerca disso, porque ele falou que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ou seja, precisava alguém que pudesse ter essa capacidade. A lei não era o suficiente. O que Deus faz? Ele retira a lei com a morte de Jesus na cruz do Calvário, e Ele anula tudo aquilo que nos mantinha debaixo de pecado. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, o perdão da nossa dívida. Ou seja, a nossa dívida foi perdoada. Dívida essa que eu não tinha como pagar. Dívida essa que você não tinha como pagar. É por isso que nós vamos ler outro texto daqui a pouco, para a gente poder fazer a junção desses textos aqui, para mim poder chegar onde eu quero chegar, para você entender o que eu estou querendo dizer. Diga assim: Jesus perdoou a minha dívida. Diga assim: dívida essa que eu não tinha como pagar. Vamos ler outro texto aqui, para a gente poder fazer essa comparação do que isso quer dizer. E nós podemos aplicar isso no dia de hoje. Mateus capítulo 18. Aqui nós vamos ler uma parábola. Nós vamos ler uma parábola falando acerca do reino dos céus. O próprio Jesus falou isso. E vai de encontro o que eu acabei de ler para você agora, o que eu acabei de falar para você agora. Versículo 23. Mateus capítulo 18, versículo de número 23. Por isso o reino dos céus será semelhante a certo rei que quis ajustar conta com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor mandou vendê-lo junto com sua mulher,
filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse quitada. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe: sê generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou que o encerrassem no cárcere, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias igualmente ter demonstrado compaixão ao teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Versículo 34, olha o que aconteceu. Indignado, seu senhor o entregou aos algozes ou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que devia. Olha o que está dizendo no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Quem pode dizer um amém? O que aconteceu aqui? A leitura é bem clara, mas você tem uma dívida, e o Senhor que você tem, ou a pessoa que você deve, perdoa a dívida que você tem. E alguém deve para você, mas você não quer perdoar a dívida que ele tem com você. Jesus Cristo estava ensinando aqui acerca do perdão. Jesus Cristo estava ensinando acerca do perdão aqui. E ele está dizendo, mostrando no texto, que da mesma forma que nós queremos que aconteçam conosco, nós também devemos fazer para as pessoas. O texto que eu li primeiro está dizendo o quê? Que Jesus Cristo pagou a sua dívida. Sim ou não? Qual dívida sua que foi paga? A dívida do pecado. Ela foi paga, Jesus perdoou você. Você encontrou o perdão de Deus para os seus pecados. Eu encontrei o perdão de Deus para os meus pecados. Nós fomos perdoados. E você sabe o que o texto aqui está, o que ele está querendo dizer? Algumas pessoas, elas não sabem perdoar na mesma medida que são perdoadas. Algumas pessoas não sabem liberar o perdão na mesma medida que elas receberam. Se o Pai Celestial perdoou você, se o Pai Celestial me perdoou, quem sou eu para não perdoar também o meu irmão? Quem sou eu também para não perdoar aquele que me deve? Talvez você olhe para mim e diz assim: mas a dívida não é minha, eu não sou o culpado. E aí eu olho para você e digo também: a dívida também não era de Jesus, ele não era culpado, ele não tinha que pagar dívida nenhuma, porque não foi ele que falhou, não foi ele que pecou, não foi Deus quem errou. Mas mesmo assim, ele pagou uma dívida sem ter culpa. Você já percebeu que muitas pessoas fazem assim? E elas dizem: não foi eu não sou culpado. Se fulano de tal quiser, ele que vai resolver, eu não tenho culpa nenhuma.
Mas o texto aqui está dizendo que Jesus Cristo também não tinha culpa, mas mesmo assim ele veio e pagou a sua dívida. Mas mesmo assim ele veio e perdoou o meu pecado, mesmo não tendo culpa. E o que é que nós fazemos? Nós queremos sempre, irmãos, que as pessoas façam, que as pessoas realizem. Eu não sou culpado, o culpado foi fulano de tal. Quem me atingiu, ou seja, quem me magoou, foi ela. Se ela quiser, ela me perdoa. Mas Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele podia ter dito muito bem: se vocês quiserem, vocês se viram para pagar a dívida que vocês têm. Ou senão, vocês vão tudo para o fogo do inferno. Vou usar essa expressão aqui. Mas não, ele sabendo, irmãos, que a humanidade estava caminhando para o inferno, o que ele diz? Eu preciso pagar essa conta, mesmo não sendo minha. Eu preciso pagar essa dívida. E ele veio, irmãos, para passar por malfeitor, morrer em uma cruz, para pagar uma dívida que não era dele, para pagar uma conta que não era dele, para pagar um erro, uma falha que não era dele. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você, mas se porventura estiver alguém, mesmo que não tenha sido você, mas se estiver alguém que tem alguma dívida, sabe o que esse texto está dizendo para você? Você é obrigado a pagá-lo. Você é obrigado a pagar a dívida por ele. Como assim, pastor? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de perdoar. Se existe alguém porventura que ofendeu você, você não a ofendeu, você não tem culpa nenhuma disso. Sabe o que a Bíblia nos ensina a fazer? Olhe para mim, por favor. Sabe o que a Bíblia nos ensina a fazer? Perdoar essa pessoa, mesmo que você não seja o culpado. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é, irmãos, ser cristão. Isso é ser servo de Deus. Mas sabe como nós encontramos muitas pessoas por aí com o coração fechado, com o coração trancado, com o coração rancoroso? E isso, irmãos, coisas de anos. Eu vejo pessoas com situações, irmãos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, por conta de uma situação que aconteceu. Ela não tem coragem, a dívida está aberta. Porque o pecado, irmãos, a falta de perdão é como uma dívida. Então, onde existe a falta de perdão, existe uma dívida. Quando existe o perdão, essa dívida ela é quitada. Então, existem muitas pessoas em dívidas aí umas com as outras. E elas estão com o coração duro e elas não querem pagar a dívida porque elas acham que a dívida não é dela. Mas eu volto a perguntar para você de novo: a dívida era de Deus? A dívida era de Jesus? Não, a dívida era minha. E o texto que nós lemos em Colossenses aqui, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele riscou, ou seja, ele apagou. Riscar significa isso, apagar. Ele apagou a cédula que era contra nós. Tudo, irmãos, que nos impulsionava a pecar, tudo que impulsionava a nossa carne, Jesus Cristo, ele apagou isso, ele exterminou isso. E ele fez que nós pudéssemos entrar diante da presença de Deus pelo novo caminho, por um outro caminho, não pelo caminho antigo, mas nós temos um novo caminho que nós podemos chegar diante de Deus. Caminho esse que é capaz de nos purificar. Caminho esse, irmãos, que é capaz de nos fazer puro, de nos fazer santo, de nos fazer limpo. Só que para isso eu preciso entender o real significado do sacrifício de Jesus. O interessante é que uma pessoa, um dia desse, eu falei algo para essa pessoa e ela falou assim: mas Jesus me ama. Ou seja, independentemente do que eu faça ou do que eu esteja fazendo, Jesus Cristo me ama. Eu falei: é verdade, Ele ama. Mas será que todas as pessoas, irmãos, que vão perder a sua salvação, será que elas vão perder porque Jesus deixou de amar elas? Claro que não. Não é porque Jesus deixou de amar. As pessoas que porventura já perderam a sua salvação, é porque Jesus deixou de amar elas? É claro que não. Então as pessoas podem perder a sua salvação mesmo Jesus amando.
Não é o desejo esse dele, mas devido à dureza do coração do homem, mas devido, irmãos, à falta de perdão do coração humano, muitas pessoas vão perder a sua salvação porque está em dívida. E está em dívida com o irmão A, está em dívida com o parente. Quantas pessoas, eu estou sendo direto aqui para você entender, quantas pessoas o parente já morreu, já faleceu, e você sabe como ele está hoje? Com o coração todo quebrado, arrependido, chorando. Muitos entram em depressão, porque não tem mais a oportunidade de pedir perdão para aquela pessoa, porque ela morreu, porque não tem mais chance, não tem mais jeito, porque não fez isso enquanto estava em vida, e agora a pessoa vive uma vida cheia de remorso, vive uma vida chorando. Muitos estão em uma situação ruim, porque se sente culpado, porque não tem mais como pagar a dívida, porque a falta de perdão é como se você estivesse com uma dívida, como se você estivesse devendo. Enquanto você não vai lá e pede perdão, você vai lá e paga, você não se sente aliviado. Quando você faz isso, você se sente aliviado. Saiu um peso de você, a culpa saiu de você, aí você se sente livre, porque você perdoou. Agora imagine como é que viviam essas pessoas, como é que viviam as pessoas antes de Jesus Cristo vir. Dá para você imaginar o cenário que essas pessoas viviam, porque elas conviviam com uma dívida que não tinha como pagar. Então elas viviam uma vida terrível. Mas hoje eu não preciso mais viver assim, porque tem alguém que pagou a minha dívida. E a parábola que eu acabei de ler, ela quer nos dizer que como eu encontrei alguém que perdoou a minha dívida, eu também devo perdoar a dívida daqueles que estão também me devendo. Ou seja, eu devo perdoar também. Assim como o Pai Celestial me perdoou, mesmo Ele não sendo o culpado, você também deve perdoar, mesmo você não tendo culpa, mesmo você não sendo culpado. Mas por quê, pastor? O versículo 35 está muito claro. Por quê? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Assim como, o versículo 34, é claro, indignado, seu Senhor o entregou, não é, aos carcereiros, até que pagasse tudo que devia. Ou seja, foi mais ou menos assim que ele disse: engraçadinho você, não é? Se humilhou, eu paguei a sua dívida, e aí agora você vai e humilha quem está te devendo. Não deveria você fazer a mesma coisa também? Não deveria você se portar do mesmo jeito também? E o Senhor Deus diz: porque você fez isso, eu não perdoo mais a sua dívida. Você vai para a prisão até você me pagar aquilo que eu já havia te perdoado. É simples, é a oração do Pai Nosso. Assim, irmãos, como você quer ser perdoado, você deve perdoar também. Por quê? Porque se eu não perdoar, o meu Pai Celestial também não me perdoa. Então, na medida que eu sou perdoado, eu devo também perdoar. Na medida, irmãos, que a minha dívida é paga, eu devo também, irmãos, liberar a dívida para os outros. Eu devo também quitar a dívida dos outros. Do mesmo jeito que a minha dívida é quitada, eu também devo quitar a dívida dos outros. Mas muitas pessoas não, elas querem simplesmente serem perdoadas, perdoadas e perdoadas. Mas quando chega a vez dela perdoar alguém, ela não quer perdoar. E ela diz assim: eu não perdoo, eu não perdoo e eu não perdoo, porque foi você que fez isso contra mim. Mas Jesus Cristo, Ele nos ensina, mesmo se alguém tiver feito alguma coisa contra mim, devo eu, mesmo não sendo culpado, perdoar a dívida dele. Devo eu, mesmo não sendo culpado, perdoar a dívida dele. Porque talvez ele está como nós estávamos, sem ter como pagar a dívida. Ele não tem coragem o suficiente para isso. Ele não tem atitude o suficiente para isso. Ele não conhece a palavra, ele não conhece Jesus. Mas você já conhece, eu já conheço. E eu entendi que se Jesus Cristo veio para pagar uma dívida que não era minha,
eu devo também pagar a dívida dos outros. Eu devo também perdoar os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ficamos às vezes só olhando para o sacrifício de Jesus, olhando ele pendurado numa cruz, irmãos, com uma coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, olhando para as chicotadas, olhando para isso tudo. Mas na hora que chega a hora de nós colocarmos em ação o real significado da crucificação de Jesus Cristo, nós não conseguimos colocar em ação. Nós queremos conviver com a mensagem da salvação, mas na hora que chega a hora de nós colocarmos a mensagem da salvação em prática, nós não conseguimos colocar a mensagem da salvação em prática. Nós falamos, mas quando chega a hora de nós colocarmos em prática, nós não colocamos. E eu sei muito bem que não é fácil você perdoar alguém que te ofendeu. Eu não sou o culpado, mas o Evangelho de Jesus Cristo ensina que mesmo você não sendo culpado, você deve pagar a dívida pelaquela pessoa. Você deve pagar a conta por aquela pessoa. Você deve chegar até ela e dizer: eu vim pagar a sua conta. A partir de hoje você não deve mais nada. Você está livre. Aí sabe o que acontece, irmãos? O peso sai, a culpa sai, e a pessoa se sente aliviada. Ela se sente livre. Ela se sente, irmãos, novamente apta para poder estar convivendo com você novamente. Porque enquanto existe a dívida, não há convivência. Enquanto existe a dívida, não há, irmãos, relacionamento. Enquanto existe a dívida, irmãos, não tem conversa. Mas depois que a dívida é paga, aí o relacionamento volta. Aí a conversa volta. Aí a amizade volta. Aí a intimidade volta. Observe, quando você está em dívida com Deus, você não consegue falar com Ele. Você não consegue orar. Você não consegue entrar na presença dEle. Você não consegue clamar a Ele. Porque você está em dívida, você pecou. Mas quando Ele vem e perdoa a sua dívida, aí você volta novamente a se relacionar com Ele. Aí você volta para a casa dEle de novo. Aí você volta para a igreja. Aí você volta a frequentar os cultos. Aí você volta a ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o pagamento da dívida, ele faz isso, faz com que você tenha comunhão tanto com as pessoas como com Deus. Então as pessoas que estão em dívidas, irmãos, dessa forma, elas se sentem excluídas e elas não têm relacionamento. Por isso que é importante. Por isso que é importante, se tiver alguém em dívida com você, é importante você perdoar a dívida. Perdoe a dívida. Diga: meu irmão, sua dívida está quitada, eu não te devo nada, você não me deve nada, nós estamos ok, nós podemos voltar novamente a relacionar. Perdoe ele, perdoa ela, deixe ele ser livre, deixe ela ser livre. Porque existe alguém que pagou uma dívida, não foi só sua, ele pagou uma dívida da humanidade inteira. Por isso o preço foi tão alto. Por isso o preço foi tão doloroso. Se você acha difícil pedir perdão para uma pessoa, se você acha difícil chegar até uma pessoa e dizer: olha, me perdoe, não fui eu que falhei, mas eu estou aqui para pedir perdão. Se você acha difícil isso, então imagine você fazer isso pelo mundo inteiro. Imagine você pagar uma dívida do mundo inteiro. Imagine você pagar uma dívida daqueles que já existiam e daqueles que ainda iriam existir. Porque Jesus pagou dívida, não foi só daqueles que estavam vivos. Ele pagou a minha dívida que ainda ia existir, e Ele pagou a dívida de pessoas que ainda irão existir. Então o preço foi muito doloroso. Então, se você acha difícil, você acha que dói fazer isso, o que Jesus Cristo fez doeu muito mais. O que Jesus Cristo realizou doeu muito mais. A dívida nossa que Ele pagou doeu muito mais. Hoje eu só quero dizer isso para você. Porque se você não perdoar, assim como o Pai te perdoou, a parábola é bem clara. Ele vai fazer o quê? Te encerrar na prisão até que você pague toda a dívida. Não haverá mais perdão para você. Não haverá mais perdão para mim. Porque eu fui incapaz de perdoar o outro. Quantos querem ser perdoados? Diga amém. Quantos querem perdoar? Diga amém. Talvez você vai dizer: pastor, por que você está falando isso? Eu não sei por que eu estou falando. Esses dias uma pessoa me falou: pastor, tal dia nós estávamos lá na área ainda. O senhor falou isso e falou isso e falou isso.
e eu estava precisando ouvir aquilo. E eu falei, maravilha, muito bem. E se eu falar para você que eu não sei nem por que eu estava falando aquilo, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu falei, mas eu não sei nem por que eu estava falando, mas eu disse. Não é? Ou seja, eu falei para ele, é bom você me falar, porque eu sei que foi útil para você. E ele falou, e eu consegui resolver a minha situação, porque eu estava de uma forma que eu não conseguia nem ter ideia de como fazer, mas eu consegui. Ou seja, irmãos, às vezes o que eu estou falando aqui, você vai olhar para mim e vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas talvez tenha alguém que está nos ouvindo por essa live que tenha a ver com isso. Talvez, não sei, tem alguém às redondezas que tem a ver com isso. Talvez tenha alguém que vai assistir isso aí depois e tem a ver com isso. Ele vai dizer assim, peraí, eu sou muito ruim mesmo. Eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar os outros. Então quer dizer que o meu Pai Celestial vai me condenar por conta disso? Vai. Por isso que não adianta, irmãos. Olhe para mim, por favor. Por isso que não adianta eu me arrumar todo. Não adianta, irmãos, eu esticar daqui, eu esticar dali. Não adianta fazer nada disso, eu estar bonitinho, com cara de crente, com cara de servo de Deus. Não é nada disso. Como eu estou, como você está perdoando dívidas? Você está perdoando dívidas? Não, pastor, eu estou posando por aí de crente, mas eu não perdoo a dívida não. Se pisar no meu calo, tem uns que falam assim, não é? Aleluia. Olhe para mim, por favor. Tem uns que falam assim, não é? Eu sou gente muito boa, muito tranquilo, mas desde que não piso no meu calo. Se pisar no meu calo, a coisa fica estranha, né? Não é assim que funciona? Mas isso não é o que Jesus Cristo ensina, isso não é o que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo chega a ensinar até você virar uma face. Então é algo muito grave. Ou seja, você não revidar as pessoas em relação às ofensas. É você agir, reagir como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Isso é muito difícil, pastor. Isso é muito difícil. Mas quando a palavra de Deus está em nós, irmãos, e nós estamos nele, nós conseguimos realizar essas coisas. Você consegue realizar essas coisas. Por quê? Porque todas as vezes que você brigar com alguém, irmãos, vai ficar uma dívida. Todas as vezes que você discutir com alguém, vai ficar uma dívida. Todas as vezes, irmãos, que alguém de repente pisa no seu calo e você revida, vai ficar uma dívida. E essas dívidas, elas precisam ser quitadas, elas precisam ser pagas, porque se elas ficarem em aberto, você vai ter que prestar conta dela diante de Deus. Você vai ter que chegar diante de Deus e Deus vai olhar e vai dizer, epa, peraí, tem uma dívida aqui, né? Tem algo aqui que precisou ser resolvido, quitado e não foi quitado. Peraí, está constando aqui que eu perdoei você, mas você não perdoou o seu irmão no dia tal, de tal, de tal, de tal. Então, sinto muito. O seu lugar não é aqui. Não é? O seu lugar é uma sala sem ar-condicionado. É uma sala com a temperatura mais quente um pouco. Não é? O seu lugar não é aqui o céu. E Jesus Cristo vai fazer o quê? Deus vai fazer o quê? Ele vai colocar você para essa sala que é super quente. Não tem ar-condicionado. Não tem, irmãos, corpo de bombeiro lá para apagar fogo. Você pode discar para quem você quiser, que não vai chegar ninguém lá para apagar. A Bíblia diz que, irmãos, que o fogo nunca apaga. Pastor, então é melhor eu perdoar aqui, né? É melhor você perdoar aqui. Então é melhor eu pagar a dívida aqui, né? Mesmo que não seja minha. É melhor você pagar a dívida aqui, mesmo que não seja sua. Por quê? Porque você conhece a palavra, você sabe o que a palavra está dizendo. E a palavra está dizendo para você, mesmo que a dívida não seja sua, mesmo que você não seja ocupado, vai lá e pague. Faça igual Jesus Cristo fez. Haja da mesma forma que ele agiu. Mas eu vou sofrer, eu vou sentir dor com isso. Sim. Será que Jesus Cristo não sentiu dor? Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. É muito simples o que eu quero dizer para você. Mas você sabe o que tem, irmãos, destruído com a igreja do Senhor Jesus Cristo?
o que tem acabado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, são coisas semelhantes a essas. Sabe por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, para alguém, quando eu olho para você, eu não consigo enxergar a falta de perdão. Quando você olha para mim, você não consegue enxergar a falta de perdão. Isso, irmãos, passa, porque não é externo, isso é interno. E só Deus consegue ver, porque a visão dele é diferente. Mas eu não consigo ver. Então isso passa. E as pessoas, elas vão e vêm com isso dentro delas. Mas hoje nós estamos em um dia que nós vamos participar da ceia do Senhor, que é um dia de nós lembrarmos disso, que é um dia de nós falarmos acerca disso. Às vezes é dolorido, irmãos. Às vezes tem pessoas que estão em dívida com pessoas de dentro da sua casa. Às vezes tem pessoas que estão em dívida, irmãos, com o filho. Tem pessoas que estão em dívida, irmãos, sei lá, com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o pai. Às vezes tem família inteira que elas não conseguem conviver, que elas não conseguem ter relacionamento. Por quê? Porque existe muita dívida entre os integrantes da família. Eles não se suportam, eles não aguentam. Porque um, irmãos, está em dívida com o outro. Preste atenção no que eu estou falando para você, porque um está em dívida com o outro. O que eu estou falando para você é o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia está nos ensinando. Se tem algum parente seu que você precisa perdoar a dívida dele, perdoe a dívida dele. Perdoe a dívida dele, porque isso não vai ser vantajoso para você e nem vai ser vantajoso para ele. Porque o peso irá ficar entre ambos, ainda mais agora que você percebeu e entendeu que a sua dívida foi paga, e você deve também pagar a dívida dos outros. Você deve também perdoar a dívida dos outros, assim como Jesus perdoou a sua dívida. É por isso que eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se esse é o seu caso, não sei. Mas eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus, mediante essa palavra. Se tiver alguém que você precisa perdoar, que você precisa pagar a dívida, você vai orar e depois você vai falar com essa pessoa e você vai dizer: olha, está tudo ok entre nós, está tudo bem entre nós. Eu quero que você me perdoa, mesmo você não sendo culpado. Eu quero que você me perdoa, está tudo ok entre nós. Está tudo certo entre nós. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero poder conversar com você. Eu quero poder ser seu amigo. E enquanto tivermos essa dívida, nós não conseguiremos caminhar juntos. Mas eu estou indo até você para poder pedir você perdão. Quando você fazer isso, pronto. Essa dívida ela é arriscada, irmãos, instantaneamente. Ou seja, ela não existe mais. E o Satanás que agia nessa situação, que agia nessa questão, o texto aqui é bem claro. O texto aqui é bem claro. Eu vou ler de novo para você entender o que acontece com o Satanás em relação a essa questão. Porque o texto aqui é bem claro. Quando você faz isso, irmãos, olha o que acontece. O versículo 15. Despojando os principados e potestade, os expôs publicamente à vergonha. Você sabe quem é que fica envergonhado quando isso acontece? O Satanás. Você quer envergonhar o diabo? Você quer, irmãos, matar ele de vergonha? Faça isso. Haja dessa forma. Você espedaça, você quebra com ele. Sabe por quê? Porque ele jamais imaginou que você teria coragem de fazer isso. Irmãos, eu já vou concluir. O inimigo jamais pensou que Deus poderia fazer algo da magnitude que fez, do tamanho que fez. Ele olhava para a terra e ele dizia assim: não existe ninguém aqui capaz de fazer
o que é preciso ser feito. Não existe ninguém aqui capaz de pagar a dívida. A Bíblia diz isso, que Deus olhando para a terra, irmãos, ele não viu nenhum justo sequer, ou seja, não havia ninguém capaz de pagar essa dívida, não tinha. E o inimigo, irmãos, ele deitava e rolava e dizia assim: eu vou reinar eternamente, porque não tem ninguém capaz de pagar a dívida. Aí o que Deus faz? Espera aí, tem sim alguém capaz de pagar a dívida. Envia Jesus Cristo para que pudesse, irmãos, surpreender o adversário, expôs ele à vergonha. Sabe o que o inimigo pensa? Ele nunca vai fazer isso, ela nunca vai fazer isso, ele nunca vai ter coragem de perdoar, ela nunca vai ter coragem de perdoar. Aí quando a pessoa vai lá e realiza, você expõe ele à vergonha. E aquilo que estava, irmãos, sendo causado através da ação dele por conta disso, é desfeito. E ambos conseguem viver bem, com paz, com alegria, sem peso, e conseguem viver, irmãos, o Evangelho na sua verdade, na sua plenitude. É por isso que eu quero orar com você. Você vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E se de repente você não tem nada contra ninguém, mas tem alguém que tem alguma coisa contra você, ele não gosta de você, você vai perdoar a dívida dele. Você vai dizer: eu não quero de maneira alguma, eu não tenho nada contra você, mas já que você tem contra mim, eu estou perdoando você, eu estou perdoando a sua dívida. Nós estamos ok, você está livre e eu estou livre. Nós não vamos de maneira nenhuma ficar preso, e eu não vou também perder a minha salvação por conta de algo desse tipo. Vamos orar. Pai, nós estamos fazendo uma oração nessa noite. O Senhor Jesus nos ensinou algo aqui através dessa palavra. O sacrifício do Senhor perdoou os nossos pecados, e nós devemos também nos portar assim. Quantas vezes nos prostramos diante do Senhor, choramos quando erramos, quando falhamos, e dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas. Mas quando alguém erra, quando alguém falha contra nós, quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós não a perdoamos, nós a julgamos, nós a culpamos, e nós colocamos peso sobre ela, e não queremos, meu Deus, perdoar a dívida. E quando não fazemos isso, nós encerramos essas pessoas à prisão. Elas estão presas, meu Deus, por algo, meu Deus, que precisa, meu Deus, ser pago. Elas estão em uma prisão por causa de uma dívida. Mas nessa noite a tua palavra nos diz que o perdão, ele é capaz de pagar dívidas. O perdão, ele é capaz de pagar dívidas. O perdão, ele é capaz de pagar dívida. O perdão, ele é capaz de pagar dívida. O Senhor pagou de uma vez por toda a nossa dívida, quando na cruz do Calvário o Senhor perdoou os nossos pecados. Quando na cruz do Calvário o Senhor riscou tudo aquilo que era contra nós, e o Senhor preparou para nós um novo caminho. O Senhor preparou para nós um novo lugar. O Senhor preparou para nós uma nova posição. O Senhor preparou para nós, meu Deus, uma nova forma de viver. É por isso que nessa noite, meu Deus, é uma noite a qual o Senhor, meu Deus, precisa que dívidas sejam quitadas, que dívidas sejam pagas. Se estiver alguém aqui nessa noite, Senhor, que porventura deixou de perdoar alguém, se tiver alguém aqui nessa noite que devido a algo que alguém fez, algo que alguém falou, algo que alguém disse, deixou de perdoar, eu oro ao Senhor nessa noite, e que haja perdão da dívida, que haja, meu Deus, quitamento da dívida, que haja, Senhor, nessa noite, perdão, meu Deus, de pecados, para que nós possamos, meu Deus, estar prontos, preparados, para o dia que o Senhor vier nos buscar. Se o Senhor vier hoje mesmo, nós queremos estar contigo. Se o Senhor vier hoje mesmo nós queremos estar contigo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.